Bem-vindos, Blablamigos. Eu sou Gabriel Cepaluni e aqui, como sempre, eu vou falar sobre assuntos extraordinários neste canal, o Blablaciones. Normalmente eu não pego ônibus, mas hoje eu tive que pegar ônibus porque eu estava atrasado para ir na academia. Foi um período curto dentro do ônibus, graças a Deus, mas já foi uma experiência um pouquinho desagradável que me motivou a fazer esse vídeo. Então, eu entrei no ônibus com aquele bilhete único que eu quase nunca uso e eu não sei muito mais usar o ônibus, não sei o que funciona, não sei muito como funciona essas coisas. Daí eu fui encostar no lugar, o cara falou, não tá recarregando dentro do ônibus. Daí eu fui lá, vi que tava sem crédito. Daí eu falei, como que eu faço? Daí o cobrador lá, deitado, como se, quase dormindo na cadeira lá, estava extremamente incomodável, porque eu tinha uma pergunta para ele. Ele podia ter me ajudado, mas ficou murmurando como se fosse o cara com um QI inferior, como se tivesse problema cognitivo. O cara não fazia nada, o ônibus não estava cheio, não era um horário cheio, mas o cara estava com um mau humor, uma má vontade, esculachado. Aí ele falou, não, dá para passar o cartão de crédito. Fui lá, passei, agradeci, ele resmungou lá, eu sentei no banco e eu comecei a pensar na minha vida, é o que eu faço quando eu me encontro com essas situações. Daí eu lembrei que 30 anos atrás, mais ou menos, lá na década 90, final da década 90, eu fui para o Canadá e eu pegava ônibus lá todo dia, já não tinha cobrador, era o motorista que cobrava. Nem sei se tinha bilhete naquela época, você colocava as moedinhas lá, daí passava na roleta, o motorista via que estava certo e se desse um problema ele falava, resolvia e estava bem. E é assim todo país desenvolvido que eu viajei, eu não lembro de ter visto um país com um mínimo de desenvolvimento que tem cobrador de ônibus. Não tem sentido. Os caras estão fazendo nada ali. Ainda nessa narrativa, em 2012, um amigo italiano veio para o Brasil me visitar, né? A gente trabalha na universidade, ele veio dar uma palestra, eu trouxe ele e a gente pegou um ônibus. Daí o cara deu uma risadinha e falou, porra, tem cobrador de ônibus aqui. Isso na Itália terminou quando eu era criança. O cara tem uns 50 anos quase hoje. Então quer dizer, uns 10, 40 anos já não tem mais essas coisas na Itália. Então ele achou um absurdo, assim. Eu falei, não, mas aqui no Brasil, isso em 2012, aqui no Brasil é difícil acabar com isso, cara, porque tem sindicato, tem tudo e a galera quer manter esses empregos, mesmo que eles não façam nada, o que literalmente acontece já há bastante tempo. Tem bilhete único, tem a maquininha, tem tudo lá, eles não fazem nada. A única pessoa que trabalha no ônibus é o motorista. Ele trabalha muito raramente, tanto é que as poucas vezes que eu vou lá, o cara tá dormindo, ele tá quase dormindo e ele fica mal-humorado quando se acorda ele. A gente tá pagando esses caras para dormir. Então tinha que acabar com isso, cara. Não precisa gente controlando, a máquina controla. Um ou outro que vai fazer errado, compensa evitar esses trabalhos aí que são trabalhos que não geram nada. Daí você fala, não, mas a gente tem que preservar o emprego. Amigo, tudo bem que você, com o seu imposto, você queira sustentar esse cara. Eu não quero, honestamente, eu não quero sustentar esse vagabundo, né? Esse cara em particular é vagabundo, não é todo mundo que tá lá que é vagabundo, tem uns que devem até inventar trabalho, mas eu não quero sustentar um monte de gente fazendo nada, muito é nada, certo? Mas precisa e a humanidade... Não é falta de humanidade, tem vários setores públicos no Brasil que precisa de gente. Por exemplo, eu vi que o Lula caiu de novo aí nas pesquisas, ele está sendo mais desaprovado do que nunca e uma das razões é segurança pública. Então falta policial. Então ao invés de pagar dinheiro para esses caras, de repente a gente pode pagar mais policial. Falta médico. Mas médico é mais caro, mas pagando 4 salários para esse cara, você já contrata um médico. Pode fazer sistemas hoje, não é uma inovação, não estou falando nada genial. Pô, quem viajou viu, né? Quem não viajou tem o Google, vê o YouTube, se eu estou
mentindo. Tem sentido a gente hoje, o Brasil, que é um país pobre, o Brasil é um país pobre, pessoas ganham muito pouco, tem muita desigualdade e muita gente ganhando pouco. A renda per capita familiar brasileira é R$1.800. Então, na média, é R$1.800, mas tem gente ganhando muito pouco. Então, se não tem sentido ficar pagando imposto para deixar a gente descansando. Vai contratar professor, vai contratar outra coisa, ou paga melhor, ou algumas áreas que a gente julga melhor. Daí outra coisa no transporte público, aqui em São Paulo, né? Não sei como tá as outras capitais, outras cidades. A galera decidiu que tem que fazer uma benesse. Então, ônibus de graça no domingo, pode entrar no domingo, pode fazer o que quiser. Eu nem sei se tem ônibus no domingo, tem um lugar que imagino que não tenha, porque quando eu era criança lá em São Bernardo, às vezes domingo não chegava ônibus, em Salto que eu viajava também não chegava, não sei como que é em São Paulo, deve ter menos, mas é de graça. Então você está pagando para um monte de gente passear, certo? Tirando os descontos que tem para todos os grupos, você imagina aí, que às vezes a gente que tem dinheiro. Eu conheço um cara com mais de 60 anos que pega ônibus de graça e é milionário, cara. O cara da bolsa lá, ele pegava ônibus, provavelmente não precisava pagar. É um dos caras mais ricos do Brasil. Então, as políticas que às vezes quer fazer o bem com o chapéu do cidadão e comete injustiça. Então, tudo bem. Mas a gente decidiu que, como sociedade, a gente quer fazer essa benesse, dar passagem gratuita para a galera, que não é gratuita, meu amigo. Não ache que nada no mundo é gratuito. Não é porque você não está pagando que às vezes outra pessoa não está pagando. Se você paga imposto, se você tem algum tipo de contribuição, se você compra, você está pagando imposto. Tem um monte de imposto embutido aí no Brasil. Então não acha que porque aquilo lá parece que é grátis, ele é grátis. O empresário, quando te dá o suco de laranja, não é gratuito, meu amigo. Ele está cobrando ali, cara. Aquele suco que você não pediu. Então não se engane. Eu sei que tem gente, a maioria aqui que me assiste é inteligente, mas às vezes tem uns burraldo aí. Não tem nada gratuito nessa vida. Pode ser gratuito para você, mas alguém está pagando. E às vezes é você mesmo, às vezes é alguém da sua família. Mas já que a gente decidiu dar passagem para a galera, por que domingo? Né? Por que não dá passagem ali para o trabalhador no horário que ele sai? Ele sai cansado, ainda paga uma passagem. Ele tem um serviço pior e é o dia que ele paga, né? O dia que o ônibus está vazio ali, de repente ele não paga, se ele sabe o horário do ônibus. Mas o dia que ele está lá sendo encoxado, ou a mulher sendo encoxada, às vezes nem é por maldade, é porque é cheia, uma sardinha ali. Você ficar tonto, desmaiar, você fica em pé a viagem inteira. Por que você está pagando? Ah, não, mas vai piorar ainda mais se você deixar de pagar o ônibus às 5, 6 da tarde. Então faz o seguinte, deixa de pagar às 7 da noite, por exemplo, 7 às 9. Daí o cara ali que ele ia pegar às 6h30, às vezes ele, principalmente se for um cara humilde, que a passagem faz diferença, ou se for um cara que tem tempo, uma pessoa, uma mulher que tem tempo, ela fala, não, vou esperar meia hora e vou pegar às 7 da noite. Então vai distribuir um pouquinho aí esse volume de pessoas. Daí essa pessoa, ela não paga. Isso está incentivando o trabalho, não o lazer. Tudo bem, lazer é importante, mas você vai ter que pagar o lazer dos outros? Talvez seja mais incentivo pagar para as pessoas ter uma vida melhor como trabalhadores. O lazer, cada um dá um jeito. Tem um monte de coisa de lazer que não é muito cara. Vai assistir TV, vai correr no parque, vai fazer ginástica aí, não sei. Vai de bicicleta. Ah, não, mas isso é cruel, você vai fazer o cara... a vida é cruel, cara. A vida é cruel. Tô tentando aí, nas minhas possibilidades, iluminar você aí, dar umas sugestões de coisas melhores. Melhor que esses governos de patifaria aí que a gente elege toda vez. Então é isso, amigo. Se inscreva, compartilhe, divulgue aí e obrigado por tudo.